Fala pessoal, tudo bem? Neste vídeo eu irei demonstrar o processo de geocodificação com a biblioteca GeoPy e vamos trabalhar também no Google Colab. O que nós vamos fazer hoje é geocodificar um arquivo de extensão CSV que contém uma lista de endereços de postos de combustíveis da região metropolitana de João Pessoa. Para quem não sabe o que é geocodificação, é o processo de conversão de endereços em coordenadas. Também existe o processo contrário, onde a partir de uma coordenada eu posso obter o endereço, que nesse caso seria a geocodificação reversa. Então, mostrando aqui para vocês o arquivo, ele possui uma série de campos, dentre eles o endereço, o CEP, o UF, o nome do município, e outras informações referentes aos postos de combustíveis. Vamos trabalhar com esse arquivo. Eu vou subir esse arquivo para o meu Google Drive e em seguida vou trabalhar com ele no Google Colab. Então vamos lá. Eu vou abrir aqui o meu Google Drive, vou pegar o meu arquivo CSV e arrastar aqui para dentro da pasta raiz do Google Drive. Ele está aqui, como vocês podem ver. Chama a atenção do seguinte: se vocês fizerem esse procedimento e por acaso ele converter em outro formato, vocês vão ter que abrir as configurações do Google Drive de vocês e desmarcar essa opção aqui, converter uploads. Com isso ele não vai converter o upload para formato de planilha do Google, tá? Então é importante aqui que isso esteja desmarcado. Então aqui no Google Colab eu vou abrir um novo notebook. Vou chamá-lo de geocodificação. Ok? E aqui eu começo instalando os pacotes que eu vou precisar. Pip install. Vou instalar o GeoPy e também vou instalar o GeoPandas. Dá um Shift Enter e aguardar o processo de instalação. Instalados os pacotes necessários, agora eu vou fazer aqui as importações. Então eu vou importar o pandas SPD, que vai ser o alias, né? Import geopandas sgpd e from geopy. Eu não vou importar tudo do geopy, eu vou importar de geocoders. Eu vou importar o nominatim. Tá. Mas o que vinha a ser o nominatim, né? Vou abrir aqui a página do wiki do OpenStreetMap. Então o nominatim, do latim por nome, é uma ferramenta de busca de nomes e endereços nos dados do OpenStreetMap e que efetua a resolução de nomes para de ruas para pontos, né? Então é isso que a gente vai fazer. A gente vai utilizar justamente ele para tentar encontrar a partir da lista de endereços do nosso documento as coordenadas. Então, o próximo passo, já que eu importei todo mundo, eu vou conectar aqui com o meu Google Drive. Então, ele está montando aqui o Google Drive. Uma vez montado o Google Drive, agora eu posso ver aqui onde está o documento e eu vou aqui copiar o endereço dele, copiar o path. Então aqui eu vou colocar data e o caminho até ele. Agora eu já posso fechar aqui. Bom, então eu preciso ler esse arquivo. Eu vou ler esse arquivo e montar aqui o meu data frame com esse arquivo. Então, df vai ser a variável que eu vou atribuir ao data frame. Eu vou chamar o pandas através do método read csv
eu posso então passar o data. Só que observem que ele vai dar um erro, e esse erro é porque o meu CSV, o separador dele é o ponto e vírgula. Então eu tenho que dizer, passar mais um parâmetro aqui, que seria o delimitador. Então aqui dentro eu chamo o delimiter e coloco aqui e digo para ele, né, qual é o delimitador. Agora sim, ele rodou. Se eu der um DF aqui, eu consigo ver os dados dos postos de combustíveis. Tá aí. Então vamos ver aqui na página do GeoPy como é que ele funciona. Então aqui no exemplo, ele pede para você fazer o import do Nominat, né? Eu já fiz o import dessa classe. Aí em seguida, ele pede para você criar uma variável, chama essa classe e você utiliza o User Agent, com o nome que vai especificar o seu projeto. Aí em seguida ele vai criar uma variável que ele chama de Location, chama o GeoLocator e o método GeoCode, onde você vai passar o endereço. Caso esse endereço seja encontrado, ele vai printar para você o endereço e aí você vai poder obter as coordenadas desse endereço, tá? Então vamos tentar fazer isso aqui no nosso projeto. Deixa eu só fechar essa janela. Bora lá. Então eu vou colocar aqui bem parecido com... Na verdade, bem parecido não, igual, né, ao que ele está fazendo aqui. Só vou mudar o User Agent. Então vou copiar e colar. E aqui eu vou especificar um nome qualquer. Eu vou colocar exemplo. Então tá aí, rodei o GeoLocator. Vou criar uma variável location, tá? Opa. Agora sim. Ok. Eu sei que com esse endereço vai funcionar, porque eu dou exemplo, mas eu quero utilizar os meus dados. Então o que é que eu vou fazer? Antes dessa célula, eu vou criar uma célula aqui com o nome full address. Tá? Vai ser uma string também. E o que é que eu vou fazer? Eu vou copiar daqui de cima, inclusive já está selecionado. Vou fazer de novo aqui o processo. Os dados aqui das colunas endereço, complemento, CEP, UF e município. Então vou colar aqui. Vou tirar só. Aqui eu acho que tem um tab também. Não. Aqui tem vários tabs. Vou tirar também. E aqui, traço PB, o estado. Bom, então eu quero que ele tente encontrar a coordenada dessa variável, que contém a string com o endereço aqui da minha cidade, tá? Então vamos ver se ele vai conseguir. Então eu posso fazer location. Então ele encontrou. E veja que agora eu posso fazer, olhando aqui a documentação, eu tenho dois atributos, latitude e longitude. Então eu posso fazer aqui location.latitude, location.longitude. Tá aí as coordenadas, a latitude e a longitude. Tá, mas o que acontece se eu colocar um endereço aqui e ele não encontrar? Por exemplo, avenida que não existe. E aqui eu vou colocar, vou mudar aqui esse CEP. Nesse caso, veja que ele dá aqui ele lança uma exceção do tipo attribute error. Então a gente vai ter que ter cuidado com isso na hora que a gente estiver varrendo esse data frame, porque vão existir endereços que provavelmente ele não vai encontrar. Então vamos fazer o loop no data frame for idx raw in df.iterRaws. Vou fazer essa iteração e vou criar uma variável chamada address, que ela vai ser composta. Vai ser uma fstring, onde eu vou colocar o endereço
vírgula, o CEP, o município, e aqui eu vou separar o município e o F, né? A UF, por um hífen, raw.uf. Então, vamos fazer o seguinte. Essa coordenada ela pode ser encontrada ou não. Então, nesse caso, eu vou utilizar aqui um tratamento de exceção, um try. Então, location, geolocator, ponto geocode, address. Ou seja, ele vai tentar encontrar a coordenada do registro. Se ele encontrar essa coordenada, eu vou fazer df.at idx, que é o nosso índice, o índice do registro atual, e vou criar uma coluna chamada longitude e vou passar para ela o valor da longitude encontrada. E vou repetir esse processo. Para ganhar tempo, eu vou copiar e vou trocar aqui para latitude e latitude. Bom, se ele não encontra, a gente já viu que ele lança uma exceção, então eu vou tratar isso. Except. O nome da exceção é attribute error, tá aí. E o que é que eu vou fazer? Basicamente eu só vou imprimir aqui em um f-string também o idx pode ser o endereço logo em seguida aqui, o address que eu tentei encontrar, e aqui uma mensagem não encontrado. Nada mais do que isso. Vou colocar para rodar e esperar. Demorou quase um minuto. Vários registros não foram encontrados, como a gente pode perceber aqui. Então, para a gente ter uma visão clara disso, o nosso data frame, através da função len, a gente vê o comprimento, né? A quantidade de registros do nosso data frame. Ele tem 141 registros. E destes, se eu fizer agora o len do df, do nosso data frame, onde a coluna longitude is null, chamando a função isNull, a gente tem 41 registros. Então, 100 registros foram encontrados, possuem coordenadas e 41 não. O que pode ser feito nesse caso é testar, dentro do GeoPy, a gente tem a opção de utilizar outros geocoders, tá? Como é o caso aqui do ArcGIS, Baidu, Bing, Google, do Google também, tá? E dos que eu testei, realmente o Google é o que tem o melhor resultado. Sendo que para utilizar esta API do Google Maps, você tem que pagar. Então você tem que se cadastrar no Google Console, passar o seu cartão de crédito para poder utilizar essa classe dentro do GeoPy para realizar a geocodificação. Encerramos por aqui e no próximo vídeo nós vamos criar um mapa interativo com a biblioteca Follin. Espero vocês lá. Obrigado.